Graças e paz. No primeiro vídeo, acabou que finalizou o vídeo, eu estava falando de querubins, tá? Então, vamos retornar à aula, eu vou finalizar essa unidade 1 nesse momento, tá? Querubins, né, são os anjos guardiões, né? Eles têm a aparência de homem, tá? Corpo de homem, asas, e eles são anjos guardiões. Os querubins, eles estão contidos na Arca da Aliança. A palavra de Deus vai dizer que eles são os anjos guardiões da entrada do Éden, né? Porém, existe querubins com classificações entre eles. Por exemplo, a gente vai ver que Ezequiel ele vai ter uma visão de querubins que já tem o corpo de homem, porém, cabeça de águia, cabeça de boi, cabeça de leão e cabeça de homem. Ou seja, tem querubins com classificações diferenciadas dentre si. Então, o querubim, eles são os anjos guardiões, poderosíssimos, tá? São poderosos. Quando a gente vai entrar agora em arcanjo, tá? Já falei, quem crê em arcanjos, tá? É mais da cultura hebraica que dentro da cultura cristã. Nós nos baseamos no que a Bíblia diz, e a Bíblia só fala de arcanjo, Miguel. É interessante porque o autor até vai colocar, né, que Miguel é o príncipe, né, da nação hebraica, baseado no que Daniel vai dizer, no texto de Daniel. Porém, o texto mais explicativo está lá até em Apocalipse, falando de Miguel, né, que ele é o comandante do exército. Ele pelejou contra o grande dragão e a antiga serpente, que é Satanás. Então, não fala de outros arcanjos pelejando junto com ele. Fala em um arcanjo. Então, eu refuto essa questão de arcanjos baseado no que a própria Bíblia nos fala. Então, é um arcanjo. Ele é... O autor ele vai colocar arcanjo como príncipe, né? Mas ele é comandante, tá? Ele é comandante do exército do Senhor. E só fala de um arcanjo, que é Miguel, tá? Até mesmo você vai ver em Judas capítulo não, só tem um capítulo, né? Versículo 9 de Judas vai dizer que Miguel peleja contra Satanás pelo corpo de Moisés. Então a gente vai ver que sempre quando fala em arcanjo, está se referindo a Miguel. E aqui vai falar sobre Gabriel e Miguel, ambos têm uma participação mais presente na Bíblia, né, esses dois anjos. Um é anjo mensageiro, o outro é anjo de guerra, né? A gente até vai ver em Daniel 10, né, que quando, se não me falha a memória, do versículo 13 ao 20, as orações foram impedidas, a oração de Daniel sobe, Deus responde através de Gabriel, ele é contido pelo príncipe da Pérsia, né? Os principados, os potestades do ar, e aí Deus envia Miguel para resolver o problema, né? E Gabriel vai explicar por que a demora, né, da resposta. E ele explica exatamente isso, que ele foi contido, mas Deus enviou Miguel, como é bem esclarecido o texto, tá? Então, e assim a gente finaliza a unidade 1. A unidade 2, né, a natureza e ministério dos anjos bons, a natureza e o caráter dos anjos, tá bom? Vamos agora para a natureza e o caráter dos anjos. Os anjos passaram a existir a partir de um ato criativo de Deus, de maneira que não existem desde a eternidade, tá? Ou seja, o que o autor está querendo dizer aqui? E é exatamente isso. Os anjos, eles foram criados. Eles não existem desde a eternidade como Deus. E Deus ele não é eterno, ele é o Pai da eternidade, tá bom? Então os anjos não existem desde a eternidade, eles foram criados. No momento que Deus começa a criar os céus, ele cria os céus, e junto com a criação dos céus, ele cria os anjos. E os anjos estavam presentes
né, na criação da terra. Eles estavam presentes, quer ver? Olha aqui em Jó 38:7. Rejubilavam todos os filhos de Deus quando ele colocou os firmamentos da terra. Ou seja, esse momento aqui de Jó 38 é aquele momento do aperto, né? Que Deus começa a falar para Jó: onde estava tu quando fiz o firmamento? Então, quem está falando aqui é Deus. Deus estava falando aqui, ó. E rejubilavam todos os filhos de Deus quando ele colocou os fundamentos na terra. É Deus falando, tá? Então é bem interessante a gente se deixar bem claro, porque os anjos, assim como nós, são criaturas, fomos criados por Deus, tá bom? Vamos lá então. Anjos são espíritos, ou seja, os anjos eles não são corpóreos, eles são metafísicos, né? Então ele tem corpo espiritual, não corpo físico. E isso explica, alguns fenômenos angelicais, né? Como é que em relação à velocidade, espaço-tempo, completamente diferente do plano físico, ou seja, eles não precisam de parede, porta, janela para entrar, né? Eles não têm, dentro da física, eles não estão enquadrados nas leis das físicas como nós, né? Porque espaço-tempo para eles é metafísico, então é bem diferente. Mas vamos lá. Este ponto sempre foi muito debatido pela teologia. Os judeus e muitos dos primeiros pais da igreja davam corpos tênues aos anjos, ou difíceis de serem percebidos. Por outro lado, a igreja da Idade Média concluiu que tratam-se de seres espirituais puros. Os anjos são descritos como espírito, porque, ao contrário dos homens, eles não estão limitados às condições naturais e físicas. Aparece e desaparece à vontade e movimentam-se com uma velocidade inimaginável sem utilizar meios naturais. Embora tenham mais livre relação com o espaço e o tempo do que o homem, também são limitados e finitos. Ou seja, um anjo ele pode sim deixar de existir, tá? Ele pode deixar de existir, tanto que já está pré-determinado aos anjos caídos um tempo de existência, né? Então, eles não são infinitos, eles têm tempo determinado. Isso, a prova disso são os próprios anjos caídos que têm um tempo determinado. Porém, em relação ao espaço-tempo, são bem diferentes de nós, né? Eles não são eternos, porém o tempo de vida não está relacionado ao tempo de vida terrena, né? São bem diferenciados, porém são finitos sim, tá? Uma outra característica: anjos não são seres humanos glorificados, são seres criados. Gente, eu já ouvi isso né? Você também já ouviu isso, né? Uma pessoa morre, virou um anjinho lá no céu. Em outros casos, estrelinha, que a estrela está condicionada ao anjo, né? Porque o número de estrelas do céu é um número angelical, né? Muitos utilizam isso. Quando se fala da queda de Satanás e os anjos, 1/3 das estrelas do céu, ou seja, 1/3 dos anjos. Então, quando se fala uma estrelinha, virou um anjo. Só que isso não é verdade, né? Isso parece inofensivo, mas isso foi doutrinário durante muito tempo, tá? Colocando que quando o ser humano morre, ele vira um anjo, tá? E existe uma reposição no céu, porque caiu 1/3, então cada um que morre no Senhor vai repondo esse espaço. Cuidado, é uma doutrina bem herética. Então, vamos lá. Na verdade, anjos são seres criados. Eles não são seres humanos glorificados, como existem doutrinas que falam sobre isso. Parece até absurdo, mas existe sim, tá? Os anjos são criaturas, isto é, são seres criados a partir do nada pelo poder de Deus. Não nos é dado saber nas Escrituras o tempo exato da sua criação, mas sabemos que antes da criação do homem, eles já existiam havia muito tempo.
sendo eles criaturas de Deus, os nossos conservos, isto é, tempo, também servos do Altíssimo juntamente conosco. Eles servem aos propósitos do Criador, assim como nós. Eu já ouvi também pessoas falarem que conservos significa que os anjos nos servem. Não é isso, tá, gente? A palavra conservo significa servo do mesmo Senhor. Ou seja, quando ele fala eu sou seu conservo, ele está dizendo servimos ao mesmo Senhor. Então, só para ficar claro, tá? Anjo não é nosso serviçal, como muitos pensam. Não, porque nós somos, assim como Deus, somos deuses. E os anjos são nossos servos. Heresia pura, tá bom? Conservo significa servo do mesmo Senhor. Os anjos são, página 34, os anjos são poderosíssimos. A Bíblia diz em Salmos 103, 20, que os anjos são magníficos em poder, né? A palavra magnífico também poderia ser substituída pelas palavras imponente, nobre ou ilustre. Façamos então um aprofundamento a partir das 3 expressões que tornamos. Imponente. Vamos falar de imponente. Podemos inferir, por esse adjetivo, trata-se de seres de poderosíssima presença. E é verdade, né? A Bíblia ela relata que na aparição de qualquer anjo, o ser humano ele testifica que não é algo natural. Né? Não tem uma passagem que a pessoa, quando avistou um anjo, passou despercebido, passou como se fosse um ser humano normal. Não, muito pelo contrário. A sua presença é tão poderosa que muitas das vezes é confundida e pessoas tendem a adorar, né? E aí, quando isso acontece, o anjo ele repreende. Não pode, não sou digno de adoração. Como existe passagem bíblica que fala sobre isso. Jesus, gente, olha, esse sono vai ter que sair, tá? Mas caiu por terra em nome de Jesus. Então a palavra imponente é magnífica em sua presença, poderosíssima presença. Nobre. Nobreza é parte do forjado caráter desses seres. É fácil percebermos isso quando um deles se aproxima de João em Apocalipse 22, 9, né? E este inclina-se perante o anjo. Olha, não faças isso, eu sou conservo teu. Ou seja, a presença angelical é tão forte. João, um apóstolo íntimo de Deus, quando ele avista um anjo, ele se prostra. A presença é tão poderosa. E ali no caso, está falando de nobreza, né? Ele olha e viu aquela figura angelical com traços tão nobres que ele se prostra, né? E o anjo vai dizer o quê? Não faça isso. Não sou digno disso. Eu sou teu conservo. Ou seja, nós servimos ao mesmo Senhor, que se coloque de pé. Tá? Ilustre. Outra expressão sinônima da palavra magnífico. Percebemos essa característica em Gabriel, quando esse anjo trava contato com Zacarias, pai de João Batista. É aquela passagem que eu falei. Eu vou ler aqui para vocês. Presta atenção no grau de autoridade e intimidade desse anjo. Então Zacarias indagou ao anjo: como poderei certificar-me disso? Ou seja, como é que eu posso saber se isso é verdade? Pois já sou idoso, e minha esposa igualmente de idade avançada. Ao que o anjo lhe replicou: olha agora, sou Gabriel, aquele que está permanentemente na presença de Deus, e fui encarregado de vir para falar e transmitir estas boas notícias. Ou seja, olha, eu estou na presença de Deus o tempo todo, eu vejo Deus, eu estou face a face com Deus, e eu venho lhe transmitir uma boa notícia. E é assim que você fala? E é assim que você me diz? Aí olha só agora. Porém, eis que permanecerás em silêncio. Ou seja, ele pune diretamente. Olha a autoridade desse anjo. Ele pune diretamente.
em silêncio, pois não conseguirás falar até o dia que venha a ocorrer tudo quanto te revelei, porquanto não acreditaste nas minhas palavras. Entenderam aqui o grau de autoridade desse anjo? O grau de autoridade, primeiro ele se credencia. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que está permanentemente na presença de Deus. E vim através dele, Deus me enviou para te trazer boa notícia. E é isso que você me fala? Por causa disso, olha só, eu vou lançar agora a punição diretamente a você. Você permanecerá em silêncio, até que tudo que eu disse se cumpra. Até que tudo que eu disse se cumpra, pois você não acreditou nas minhas palavras. Meu Deus do céu, gente. Que autoridade e que intimidade, tá? É bem profundo. Vamos lá. Eles são seres individuais e possuem todos os aspectos da personalidade, né? Por exemplo, perceba que os anjos são seres com personalidade própria, assim como os seres humanos. Veja a fala de Gabriel quando anuncia a concepção de Maria. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar e trazer boas novas, que possuem emoções conforme lemos em Lucas 15:10. São seres morais, com capacidade de distinguir o que você e fazer o que é certo e o que é errado. E comum que vejamos esotéricos dando nome a anjos, inclusive citando o nome do anjo da guarda pessoais, por meio de data de nascimento de cada pessoa. Devera, Deus deu livre-arbítrio a esses seres. A cada um tem aspectos de personalidade peculiares. O anjo ele tem livre-arbítrio. Tá? Ele tem livre-arbítrio. A única coisa que ele não tem é uma válvula de escape que Deus colocou somente em nós, que é o poder de se arrepender. Eles não têm. Quando o anjo declina para o erro e comete o erro, segue-se o juízo. Acabou. Tá bom? Segue-se o juízo. Ele não tem a capacidade do arrependimento que foi colocada somente na humanidade. Essa é a principal diferença. Satanás, em não saber disso, elabora um plano. Qual era o plano? Eu caí fazendo o quê? Falando que seria semelhante a Deus. Qual foi o plano dele com Eva? Se comeres do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, será semelhante a Deus. A mesma coisa. Só que ele só não sabia de uma coisa. A capacidade do ser humano que foi dada por Deus em se arrepender e voltar para o caminho. Essa é a principal característica de diferença entre os anjos e a humanidade. Tá bom? Vamos lá. Eles são um batalhão e não uma raça, e seu número é vasto. Vamos lá, gente. Quando a gente fala em anjo, e a gente tem que entender que ele não é uma raça, tá? Eles foram criados para um propósito, e dentro desse propósito eles são divididos de acordo com as suas hierarquias. O autor coloca batalhão aqui porque o batalhão ele exemplifica isso, né? Cada um tem a sua função, cada um tem a sua missão a cumprir, cada um tem o seu lugar dentro de uma instituição, no caso o batalhão, né? Então tudo é movido como uma engrenagem em que cada um tem a sua função. Por isso que ele utiliza esse termo aqui, batalhão, né? Quando a gente fala também, de acordo com página 37, de acordo com o texto de Apocalipse 5:11, o número estimado de anjos é de 104 milhões. Qual foi o cálculo para se chegar a essa quantidade? Veja o versículo. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e milhões e milhares de milhões. Gente, eu não vou entrar nesse cálculo aqui com vocês não, tá? Porque isso aqui é conjectura, especulação. Isso é cálculo teológico? Mas especulação. Eu não vou entrar nesse mérito com vocês vão ler na apostila, tem um cálculo pronto aqui, mas eu não vou colocar isso como
uma verdade que, se você trouxer isso numa pregação, as pessoas vão olhar para você e falar: hã? É uma especulação, tá? É para fim didático. Então, você depois lê e você, para fins didáticos, você vai compreender o que o autor quis dizer aqui. Página ainda 37. Eles são poderosos, mas limitados em seus atributos. Como toda criatura, temos as nossas limitações. Os anjos não são diferentes, eles também têm as suas limitações. Apesar de sua sabedoria exceder muitíssimo a humana, eles são incapazes de controlar tudo, pois não são onipotentes. Eles não têm todo o poder, sendo apenas Deus o detentor desse atributo incomunicável do seu caráter e intransferível. Os atributos incomunicáveis e intransferíveis são a onipotência, onipresença, onisciência. O anjo, ele não tem todo o poder, tá? Ele é limitado. Ele não pode estar em todos os lugares, apesar de ter uma velocidade incrível. Ele não é onipresente e ele não sabe de todas as coisas. Tem coisas que o anjo não sabe, tá? É interessante que quando Jesus estava na Terra, nem ele sabia como seria o fim das coisas. Ele vai dizer o quê? E tem coisas que só o Pai sabe. Mas quando ele vence a morte, ele vai dizer o quê? Agora me foi dado todo o poder, nos céus e na terra. Agora ele sabe todas as coisas. Entendeu a diferença? Como um homem, ele estava dentro de uma limitação. Como vencedor da morte, ele agora sabe de todas as coisas. Entendeu? Vamos lá. 38. Eles são imortais e assexuados. Quando eu falei que o tempo de vida deles é finito, é porque Deus pode acabar. Mas sim, eles são imortais, eles não podem morrer. O que é morrer? Ele não vai ter uma parada cardíaca, ele não vai ser atropelado e vai morrer. Não. Tá? Eles são finitos, porque Deus pode encerrar o seu tempo, porém são imortais. Tá bom? E assexuados. Apesar... Vamos lá. Em Zacarias 5, no versículo do 9 ao 11, vai ter uma passagem que vai mostrar anjos com forma feminina. Era uma forma feminina. Mas entenda, anjo não tem sexo. Ponto. A aparência era feminina, mas não é mulher. A aparência é masculina, mas não é homem. É anjo. Tá bom? Então eles são assexuados. O sexo, ele só vem para um propósito, né? Crescer e multiplicar, é para a fecundação. Anjos não se fecundam. Então, eles são assexuados. Tá bom? Vamos lá. O caráter dos anjos. Servos e mensageiros de Deus. Não são, porventura, todos eles espíritos ministrados enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Deus cuida dos seus usando os seus. Deus cuida da gente, muitas das vezes usa o anjo. Deus cuida dos seus também usando a nós. Então, os conservos, eles servem ao mesmo Senhor para o mesmo propósito. Né? Anunciações. E um anjo do Senhor lhe apareceu, ou seja, essa passagem aqui de Zacarias, né? Quando Zacarias vai receber a notícia que será pai de João Batista. É interessante porque Deus utiliza anjos também para anunciar seus propósitos, seus desígnios. Assim como também faz conosco, né? Deus nos usa para anunciar também seus propósitos e seus desígnios. Advertência. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José, num sonho, dizendo: levante-se e toma o menino à sua mão, e foge para o Egito. E demora-te lá até que te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Então veio uma advertência de uma atitude que ele deveria tomar. E Deus usou um anjo. Instrução. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que busca a Jesus, que foi crucificado. É aquela passagem de João capítulo 20, né? Que Maria Madalena vai até o sepulcro, chegando lá, a pedra tinha sido removida, havia 2 anjos que vão
falar para elas, né, que Jesus não estava mais entre os mortos. Encorajamento, porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. Ou seja, em momento de encorajamento, Deus também usa, né, os conservos do Senhor, os anjos. A gente vai ver também na fuga de Pedro, né, da prisão, de uma forma encorajadora, o anjo o retira da prisão, graças às orações na casa de Maria, mãe de João Marcos, né? Revelação. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Então, olha que coisa interessante. Deus, Daniel queria uma resposta de uma revelação, e Deus, ele esclarece essa resposta através do seu anjo. Juízo. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios, né, matando 185.000. Essa passagem é muito forte. Apenas um anjo mata naquele dia 185.000 assírios. E assim os assírios se atemorizam e deixam Judá. É interessante isso, porque os assírios já tinham destruído o reino norte, né? E agora veio atacar o reino sul. E aí viu que o negócio é diferente, porque o rei de lá tinha relacionamento com Deus, né? Eles são sábios, como um anjo, para discernir o bem e o mal. Eles são portadores de grande sabedoria, porque eles já estão em milhares e milhares de anos de vivência, foram adquirindo muito conhecimento, sabedoria, né? Obedientes, cordiais e mansos. Eles exercem suas tarefas sem questionar ou vacilar, porque eles compreendem. É interessante isso, porque quando nós compreendemos o nosso ministério, compreendemos o nosso chamado, a obediência, ela não é um peso, ela não é um fardo, ela é uma consequência natural. Os anjos, eles entendem que Deus, ele quer o melhor, que Deus, o propósito dele é soberano. Então, ao obedecer os desígnios de Deus se torna um prazer. Tá bom? Ministério dos Anjos. O serviço dos anjos. O filme Cidade dos Anjos, título original City of Angels, protagonizado pelo ator Nicolas Cage e pela atriz Meg Ryan, a cena inicial se passa entre a casa de uma garotinha que passa mal durante a noite e o hospital para onde ela é levada e morre. No momento de sua morte, ela avista o anjo de nome Seth, personagem de Nicolas Cage, que a pega pela mão e a leva por um longo corredor em direção a uma intensa luz, numa indicação clara que ele a estivesse conduzindo ao céu. É uma cena marcante que nos leva a refletir sobre as funções desses seres no universo, no plano espiritual. Então vamos lá. Uma das características, né, do anjo é ele se alegra com a conversão, a festa no céu, como a própria Bíblia relata, né? É muito interessante porque eles são dotados também de emoções. Eles se entristecem quando um servo do Senhor se desvia, quando cai. Eles são dotados de sentimentos. Então, o ministério desses seres celestiais, ele é muito parecido com o nosso. Apesar da sua atuação ser diferente, mas é um ministério muito parecido com o nosso, né? Que é a busca de levar toda a humanidade para Deus. Tá bom? Eles protegem e livram o povo de Deus. Como foi falado, né? O anjo do Senhor matou 185.000, protegendo o povo de Deus, né? Eles guiam e encorajam os servos de Deus. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe e vai para a banda do sul, no caminho que vai de Jerusalém a Gaza. Essa passagem é aquela, né, do eunuco de Candace, que ele vai ser transportado para aquele momento ali, e aí a Bíblia vai dizer que aquele eunuco, ele estava lendo o livro, o pergaminho do profeta Isaías, mas não entendia.
e ali houve uma conversão, né? Então, eles guiam e encorajam os servos de Deus. Eles interpretam a vontade de Deus para o homem. Cheguei a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade sobre tudo isto. Assim ele me disse e fez saber a interpretação das coisas. Daniel capítulo 7, versículo 16. Né? Ou seja, eles esclarecem os desígnios e a vontade de Deus. Há anjos que controlam tempestade, terremoto e todo tipo de fenômeno natural. Aquele que a seus anjos faz ventos e seus ministros labaredas de fogo. Ou seja, domínio sobre a natureza de Deus. Deus capacita seres celestiais para esse desígnio. O anjo de cura, profecia de indústria. Ajuda os homens a realizar o seu trabalho de vida nacional e de progresso. Então, a gente vê também que Deus ele entra também com anjos trazendo de uma forma concisa, né, a evolução humana. Né? Em todo momento, né, nós somos conduzidos pelo Espírito Santo e influenciados pelos seres celestiais que fazem com que nós venhamos a progredir com um projeto designado por Deus. Os anjos realizam feitos milagrosos. Os anjos demonstram a realidade do mundo sobrenatural, como está em Atos 5,19. Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados por Nabucodonosor na fornalha, e os três foram protegidos de forma sobrenatural. Na ressurreição de Cristo, vemos a atuação de um poderoso anjo que, ao remover uma pedra, que estimadamente não pesava menos do que 4 toneladas. Então, humanamente falando, nenhum humano poderia tirar aquela pedra, por isso se tornou um milagre. Eles executam o juízo de Deus contra indivíduos e nações. Né? Volto lá em 2 Samuel 24, 16, né? E a gente vai ver que quando segundo Reis, capítulo 19, do 35, a gente vai ver que houve uma interferência direta para uma proteção de uma nação. E Deus ele executa seu juízo, né? Como vai ver também em Sodoma e Gomorra. Deus executando seu juízo através de 2 anjos. Então, quando nós falamos de classe angelical, né, nós frisamos bem que eles são nossos conservos e que eles estão voltados para os desígnios do Senhor. Finalizamos a segunda unidade. Terceira unidade, vamos estudar agora sobre Lúcifer, o estado original de Lúcifer. Vamos estudar sobre satanologia, tá? A doutrina do estudo de Satanás. Depois, a quarta unidade, vamos falar de demonologia, a doutrina do estudo dos demônios. E vamos encerrar a apostila. Bom, terminamos a parte angelical e agora vamos entrar na parte demoníaca e satanologia. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar nossas aulas e em nome de Jesus vamos sair mais fortalecidos. Agradeço a todos.